Você tava falando em off que vocês fazem um trabalho muito bom aí de conscientização da galera mais jovem, né? Mostrando para elas que não existem atalhos, que botar o jogo do foguetinho não é um investimento, é um cassino. O tigrinho. Que é essas coisas assim, tipo, cara, não é ali que tu vai ganhar dinheiro. Na minha época faltava, aí os gêmeos investem. E eu caí numa narrativa de ficar rico operando day trade. E precisamente a proposta da empresa que eu assinei era fazer 1% ao dia. Pô, aí tá difícil mesmo, né? E eu tava fazendo contabilidade, sabia fazer conta financeira. Eu falei, 1% ao dia aqui. Em um ano vou ter eu tô tanto. rico pra caramba de novo. Só que muito ingênuo, né? Absurdamente, assim, ingênuo e burro, né? Sem experiência. E a narrativa do cara pro cara que não entende acaba fazendo sentido. Pô, 1% ao dia, tranquilo aqui, vai dar. Cara, não, até da narrativa, né, do day trade, que era assim, pô, tem dias que a bolsa sobe 1%, né? Tem dias que a bolsa cai 1%. Dentro desse dia, ela também varia, tem uma volatilidade. Então, como é que tu vai fazer 1% ao dia? Tu pega teu capital e tu consegue aqui na corretora operar 10 vezes esse capital, Alavancagem. alavancagem, e aí tu só precisa pegar uma alta de 0,1. Como tu vai estar alavancado em 10 vezes, vai ser o equivalente a 1% sobre o teu patrimônio. E uma alta de 0,1 ou uma queda de 0,1, ou postar vendido, operar vendido, é muito tranquilo de acontecer. Acontece toda hora. Aí, lá fui eu, né? Tinha juntado uma graninha ali com os estágios, mas pouca grana, assim, vamos botar aí o equivalente a uns R$3.000, R$3.500. Ramiro de 12 anos tinha feito mais dinheiro já. Não, na primeira vez. meu patrimônio ficou assim por uns 10 anos. E aí eu vi que era pouco, 1% sobre 3.500 não ia resolver minha vida, então bati lá na porta do quarto dos meus pais e falei, pai, tem um projeto aqui. E aí expliquei tudo e tal, e aí eu não sei se meu pai meio que caiu na narrativa ou achou que fosse ser uma lição legal pra mim, e não sei qual foi, mas ele me completou até chegar aos 20 mil. E era uma época que, cara, meu pai estava bem profissionalmente, a gente tinha recém se mudado para apartamento legal e tal, mas ele não tinha uma carteira de investimento. Eu me lembro que era 80 mil a carteira de investimentos dele, ele botou quase 20. Eu conto história dizendo que é 20, mas tinha um pouquinho ali meu. E aí começa, né? Dia 1, não deu 1%, na verdade deu menos 2%. Dia 2, não sei o quê, aí dia 3 eu ganhei, dia 4, não sei o quê. Resumo, 1 mês e meio depois de ter começado a trabalhar com day trade, eu tinha perdido cerca de 30%, 35%. Porra, já achei que ia ser um pouco menos, mas já foi uma pedrada. Um horror, um horror. Aí aqueles 20 eram 13,5 mais ou menos. Eu tava completamente enviesado, me sentindo super mal, tava começando a entender que não era bem assim, mas completamente imerso ali naquele fracasso, que eu decidi, não, vou recuperar isso rápido e parar. É sempre recuperar, né? Sempre sempre. recuperar. Em vez de deixar investidinho, né? Pô, vai demorar alguns anos, mas se recupera com o passar do tempo. Não, vou recuperar isso aqui rápido. Então, Das ações mais baratas da bolsa, né? Então, se você puder explicar, assim, pra quem tá assistindo, como que funciona essa estratégia. E pegou o nome, as ações mais baratas da bolsa. A gente acabou se apropriando, né, de nome. Como as pessoas falam, pô, quero investir em ações baratas e tal, e a gente repete muito isso, deu esse nome para a estratégia, que na verdade né, é uma derivada da Magic Fórmula, adaptada aqui né, pro mercado brasileiro, que resulta né, numa lista aí de 20 ações que a gente coloca na carteira, mesmo peso em cada, que estão baratas, né, bem baratas. Tem um alto resultado operacional em relação ao valor que a gente tem que pagar para comprar essas empresas. Né? Isso aí é uma coisa que poucos contam, né? Mas para mim é um dos maiores mitos que tem na internet atualmente, que é a tal da velha discussão Ibovespa contra o CDI. Que de fato, pega ali pós-plano real, na maioria das janelas o Ibovespa perde para o CDI, inclusive na janela mais longa, que é o que mais interessa, né? Só que o Ibovespa, ele até final de 2013, ele tinha uma regras de precificação, de peso de cada ação, de composição de carteira, que dava um peso muito grande para a liquidez. Então, quanto mais líquida era a ação, maior era o peso dela no Ibovespa e não tinha limite. Então, o que a gente viu? Final dos anos 90, Telebrás, né, estatal de telecomunicações. Para quem eu não vi tanto isso, mas para quem viveu, conta né, de como era ruim o serviço de telecomunicação no Brasil. Tinha que comprar ações para ter um telefone fixo em casa, uma coisa assim de outro mundo. Mas assim, as ações da Telebrás tinham 45% do peso no índice. Por conta da liquidez, né? Das pessoas precisarem comprar para ter a linha, então era muito liquidação e tinha um peso gigante lá. Tinha um peso gigante. E aí depois, porra, em 2013, não sei
também, isso eu me lembro bem. Capa da revista ali, pós-crise de 2008, várias vezes era o Eike Batista, o empresário brasileiro, um dos homens mais ricos do mundo é brasileiro e tal. Ele lá com os planos dele, do grupo X, OGX, MMX, LLX e tal, conseguiu captar muito dinheiro e gerou muita liquidez para as ações. Muitos investidores que viam ele ali na capa de uma Veja, de uma Exame, na época, né, em que a mídia tradicional tinha muito mais peso do que a digital, compraram ali o sonho, né, que ele vendia, o plano que ele vendia, e as ações do grupo X eram os maiores pesos do Ibovespa. Junto com Petrobras, junto com Vale, mas era assim, OGX... somado com MMX, somado com LLX, somado com EBX, cara, chegava a 20 e poucos % do Ibovespa. Ou mais até. E foram ações que foram muito mal, empresas que foram muito mal, a maioria delas deu aí uma queda de 90% para mais. E elas estavam lá com peso muito grande, não pelo valor de mercado, mas porque muito investidor estava comprando. Muita liquidez. Muita liquidez. E aí essa foi o gota d'água para o Ibovespa mudar a forma de composição de carteira em 2014 e passar a limitar, né, ter limites, mas não ter um peso tão grande e também dar um peso muito maior para o valor de mercado. Então o Ibovespa se adequou ao que é hoje as regras de um S&P 500. Tá? Ficou muito mais parecido com as regras do S&P 500 do que antes. Então a primeira coisa que a gente olha é a experiência para ver se a pessoa já passou por crise e como ela se comportou. Quanto mais experiência ela tem com investimentos, quanto mais crises ela já enfrentou, maior é a capacidade dela em assumir risco. Né? Depois, a gente olha... Aliás, até antes disso, né? A gente olha prazo para os objetivos. Então, se o grande objetivo de vida é comprar um imóvel daqui a 3 anos, a gente nem vai aceitar que essa pessoa seja nossa cliente, porque a gente não vai agregar tanto valor. Tem que botar tudo em Tesouro Selic ou equivalente, CDB ali, com liquidez, juntar bastante dinheiro, não vai ser... um bom investimento vai fazer diferença positiva. Pode fazer negativa, se botar tudo em ações e tal, pode perder uns 30%, 40% e atrasar com que existe esse objetivo. Então, objetivos financeiros, experiência de vida, expectativa, né, de prazo para conquista da liberdade financeira, também quanto maior a capacidade em assumir riscos. E eu gosto muito de uma frase que fala, do próprio Joe Greenblatt, né, que fala que tu tem que olhar primeiro para baixo antes de olhar para cima. Então, a gente foca muito mais nesse perfis de risco do que no potencial de retorno. Claro que lá pelas tantas a gente fala em potencial de retorno, a gente é bem franco. Né? Quanto mais risco a carteira tiver, maior o seu potencial de retorno, mais vai sofrer na crise. E em períodos mais longos, como o atual, né? De bolsa andando de lado, fundos imobiliários andando de lado. Mas alinhado a todos esses pontos, né? Experiência, prazo, objetivos financeiros, objetivo de retorno e tolerância ao risco, a gente tem um negócio chamado capacidade em assumir risco. E aí, quanto maior a capacidade, mais peso em renda variável, menos peso em renda fixa. E quando o cara tem uma capacidade alta de assumir risco, o que vocês colocam assim, em renda variável do patrimônio? Cara, as carteiras mais arrojadas que a gente tem, que são todas de renda variável, ainda assim a gente diversifica entre ações brasileiras, norte-americanas e fundos imobiliários. 1/3 cada uma. Essa é a minha carteira de investimentos, inclusive. Porque assim tu consegue estar exposto... Então, na tua carteira não tem renda fixa, então, zero. A de longo prazo. Sim. Aí eu tenho um montante em renda fixa, em CDB do banco, com liquidez diária, que é para gastos que eu sei que eu vou ter nos próximos 12 a 24 meses. Exemplo,